Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. A exposição precoce às telas altera o processo natural de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Além disso, as redes sociais estão barrando processos neurais que influenciam em diversas capacidades, principalmente concentração e interação social, fatores essenciais para a evolução apropriada da fala e da linguagem? Essas são perguntas que muitos pais se fazem todos os dias e não sabem as respostas. Por isso, a Jovem Pan Patos recebe hoje ao vivo o psiquiatra Daniel de Mendonça Barra para nos esclarecer o seguinte: afinal, o celular pode fazer mal para a saúde mental das crianças? Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. As telas, principalmente a do celular, podem prejudicar o desenvolvimento das crianças? Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. É um prazer imenso estar aqui. A resposta é um pouco complexa para isso, mas de maneira geral pode influenciar muito negativamente o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como atenção, memória, capacidade de controle dos impulsos. Pode predispor a transtornos psicológicos, psiquiátricos, como depressão, ansiedade, afetar a capacidade de socialização, habilidades adaptativas, né, e trazer algum risco para a integridade das crianças, uma vez que a internet é uma terra sem lei, né? A gente não controla quem está do outro lado e por que está interagindo com os nossos filhos, enfim, com as crianças e adolescentes. Então, de maneira objetiva, sim. Caramba, hein? Dá de surpreender, né, doutor? Muita coisa que a gente não sabia. E a partir de qual idade podemos considerar adequado o uso do celular para as crianças? Tem um estudo interessante que mostra que o início da exposição na década de 70 era a partir dos 4 anos em média. Hoje a gente sabe que o início é a partir dos 4 meses. Caramba. E é um dado muito prejudicial, porque a Sociedade Brasileira de Psiquiatria recomenda que até 2 anos de idade as crianças não sejam expostas às telas. De 2 a 5 anos a exposição não deve estender acima de 1 hora. De 5 a 10 anos, entre 1 a 2 horas. E de 10 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Esse é o limite máximo. Não significa que a criança tem que ficar esse tempo inteiro. E que esse uso deve ser, pelo menos até os 10 anos de idade, dependendo da situação depois também, sempre um uso supervisionado, e nunca deve ser permitido que a criança vire à noite sendo exposta a telas. Doutor, e esse dado aí das bebês, a partir de 4 meses já são expostos às telas. Muitos pais usam elas para poder entreter os pequenos, né, já que eles exigem muita atenção e fica difícil conciliar a rotina. A situação para os bebês ela é pior do que para as crianças um pouco maiores? Isso é um fato. Qual que é o grande problema disso? O desenvolvimento de habilidades, de conhecimento, de conectividade cerebral, ele se realiza através da exploração do mundo. E a exploração ela é muito guiada pela motivação. Se você dá algo ultra palatável, extremamente com um potencial de prazer muito grande, essa criança não vai se interessar por outras coisas. Se ela não se interessa, ela não explora. Se ela não explora, ela não se desenvolve. Então esse é o primeiro ponto da criança acabar desenvolvendo o uso compulsivo por telas. Ela fecha um curto-circuito entre ela e a tela e não quer saber de mais nada. Além de afetar outros circuitos cerebrais, como do processamento sensorial, né? Os órgãos de sentido dessa criança muitas vezes ficam mais sensíveis, áreas de desenvolvimento, como o desenvolvimento visual, também pode ficar prejudicado, e quanto mais precoce, maior é a capacidade de absorção daquela informação. Então, um hábito negativo precoce tem um impacto muito maior do que um hábito na vida adulta, na adolescência ou na infância tardia. Doutor, e o uso das telas pode desencadear distúrbios de sono? Isso é um fato. Existem dois grandes ciclos no nosso corpo que regulam o nosso sono. O ciclo do equilíbrio, que a gente chama
de ciclo homeostático e o ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico. O nosso reloginho biológico ele é regulado por 2 grandes fatores. A exposição à luz, que vai controlar a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, e também as rotinas. Quanto mais irregular a rotina, pior a qualidade do sono. Quanto maior a exposição à luz em momentos que deveríamos estar no escuro, menos melatonina é liberada na hora correta e mais difícil vai ser de induzir o sono. Doutor, existem muitos casos de crianças viciadas em telas. O que os pais podem fazer para descobrir se o filho está viciado e para ajudar essa criança? Então, existem 3 grandes fatores que a gente vai identificar qualquer transtorno. Primeiro, se determinada situação, se ela dura por um tempo maior do que deveria, se ela tem uma intensidade maior também que deveria, se além disso traz um sofrimento para essa criança ou se traz um prejuízo funcional. O que seria isso? Da criança não funcionar bem em todos os contextos da sua vida, seja nas relações com os colegas, seja na escola, na relação com os pais. Então, quando os pais percebem que a criança, quando não está em uso de telas, ela fica irritada, ela está em sofrimento, se ela não consegue conviver com as outras pessoas, a não ser por redes sociais, a gente já tem um grande indício de que isso pode estar se tornando uma dependência de telas. Este é o Dr. Daniel Mendonça Barra. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan Patos. E claro, o senhor está com a casa aberta para o senhor voltar e a gente falar sobre esse e outros assuntos aqui na PAN. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme. Espero voltar em breve.